malta, vamos dar início à nossa sessão do Seminário de História Religiosa sobre este chapéu comum entre tolerância e intolerância, percursos de sensibilidade religiosa. A sessão de hoje é dedicada ao clero nativo no Congo quinhentista, entre a coroa congolesa e o padroado português, algumas notas de pesquisa. Connosco temos Nuno Pinho Falcão, que passo a apresentar com base na nota que temos na ficha, licenciado em 2005 e mestre em 2009, em História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a dissertação Os Azuis no Porto, o Convento Lóio de Nossa Senhora da Constelação, 1490-1640. Ainda na Faculdade de Letras foi bolseiro do doutoramento da FCT entre 2012 e 2015 e irá brevemente defender a tese Os Cónigos do Discípulo Amado, a Congregação de São João Evangelista, Lóios e a Reforma em Carisma e Ação, Itália, Portugal e África, cerca de 1420-1580. Foi investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, cuja direção integrou, estando atualmente ligado ao CITSEM. Trabalhou em diversos organismos ligados ao património, com predominância na área da arte sacra, já que como pesquisador tem centrado os seus interesses na história da Igreja, particularmente a questão da reforma eclesiástica. Atualmente tem definido a sua área de pesquisa, centrando-se nas questões respeitantes à atuação missionária em África nos séculos XV a XVII. E é precisamente a atuação missionária em África também o objeto da comunicação de hoje. Eu agradeço muito a resposta positiva ao nosso convite e certamente vamos ouvir com muito interesse. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer as palavras do Padre Adélio e agradecer o convite que o Centro de História Religiosa, a secção aqui do Porto, me endereçou para fazer esta comunicação. Agradecer também ao professor Luís Santos Amaral, que não está presente, mas que foi quem me fez o convite diretamente. Dizer que é um prazer estar aqui convosco esta tarde. Eu espero conseguir levar bem a minha comunicação, porque ainda estou a recuperar de uma gripe e a minha voz não anda muito boa, mas vamos lá ver o que é que se consegue fazer. Quando me foi feito este convite e se me falou do tema, que seria entre a tolerância e a intolerância, eu pensei claramente sobre uma das questões que subjaz à missionação em África, que é a questão do chamado clero nativo, ou seja, o clero africano que é formado a partir da ação missionária e que é uma questão bastante complexa da história da Igreja, porque, pelos motivos que nós iremos também ver ao longo desta comunicação, e que se muita gente pensa que é uma realidade meramente dos séculos XIX e XX, já se vai sabendo, pelos estudos que foram sendo feitos, nomeadamente nos tempos do Padre Braz e outros investigadores, que têm trabalhado sobre essa questão, que existiram clérigos de origem africana, clérigos de origem africana, e que os mesmos vão desempenhando a sua função, mas sempre num determinado grau de marginalidade, por assim dizer, pela dificuldade de aceder às ordens e também pela dificuldade de avançar na carreira eclesiástica. No entanto, o que pouca gente conhece, apesar de já ser mencionado em diversas obras, é a existência de um bispo africano no século XVI. Essa é uma novidade, porque muita bibliografia, sobretudo a que não é da língua portuguesa, porque em Portugal foi-se sabendo e foi-se divulgando, mas fora do mundo lusófono não foi muito conhecida a existência deste bispo quinhentista, e pensa-se durante muito tempo que os bispos africanos seriam só do século XX. Como foi pedido também o esquema para esta sessão, eu pensei um bocado como é que eu haveria de dividir e estabeleci 3 pontos, que podem ver na folha que foi distribuída. 3 pontos, sendo que o terceiro ponto é aquele que efetivamente tem que ver com o tema que foi com o tema do título. Os outros 2 pontos são mais de caráter contextualizante. O primeiro de caráter muito genérico e que tem a ver com os conceitos de questão de missão, de igreja de missão, de clero nativo ou clero local, e depois o outro tem a ver com a questão da expansão
quatrocentista portuguesa, não é? E de como é que a PTL se desenvolve o processo de missionação em África. Entre dois sistemas que se interconjugam, que é o de uma igreja diocesana e de uma igreja de missão. Então, começando pelo primeiro ponto, a universalidade da igreja, a igreja de missão e a formação do clero nativo, conceitos a ponderar. Isto porquê? Pensando estes conceitos dentro dos termos da própria igreja, e porque devemos pensá-los nos termos da própria igreja, a melhor forma de compreender a ação e a atuação, o pensamento e os ideais da igreja é tentar percebê-lo através dos próprios termos que ela estabelece. A igreja dialoga com a sociedade, como é natural, pela sua própria natureza, e nesse diálogo nós poderemos tentar compreender, na perspectiva histórica, como é que essas ideias se transformam em prática. Mesmo que muitas vezes a gente possamos dizer que a prática da igreja se possa afastar um pouco do seu ideal, não interessa. Apesar disso, termos o referencial teórico é extremamente importante para também nos situarmos em relação à toda a atuação da igreja enquanto instituição. Aqui uma imagem, isto é tirado do teto dos jesuítas da igreja de Santo Inácio, uma das duas igrejas jesuítas de Roma, e que aqui representa os 4 continentes, então conhecidos, não é? A África, a América, a Ásia, a Europa. Só uma imagem para ver esta questão esta ideia de universalidade, não é? Estes conceitos, a Igreja é católica e a Igreja é missionária. E quando se diz a Igreja é católica, no sentido que lhe dá é o seu caráter universalista, a sua ideia universalista. E porquê? Esse caráter universalista vem do próprio conceito com que o cristianismo se desenvolve, de uma instituição que se pensa dotada de uma mensagem, não é? Aqui temos a definição do que é a Igreja Católica, tirada do compêndio do Catecismo da Igreja. Lá está, a forma como a Igreja teoriza o seu próprio pensamento. Portanto, a Igreja Católica é universal porque nela está presente Cristo. E é através desta ideia da dimensão global da divindade, de Cristo, Filho de Deus e Deus, e de uma totalidade de uma mensagem que se quer levar e que se quer transmitir. E dentro deste conceito, o conceito de universalidade também traz o conceito necessariamente o conceito de proselitismo, ou seja, o conceito de transmissão e o de tentar levar o objetivo último de converter toda a humanidade converter toda a humanidade a Cristo, no fundo é isto. E por isso, neste conceito universalista, a Igreja é missionária, não é? Aqui uma outra pergunta do compêndio: porque é que a Igreja deve anunciar o Evangelho a todo o mundo? Porque Cristo o ordenou. Essa é a ideia sempre do mandato evangélico, de anunciar, de alargar, de estender, de converter. E este conceito que vai assumir diversas formas, num primeiro momento que nós conhecemos é o conceito dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, dos primeiros anunciadores do Evangelho. Depois vai o alargamento da Igreja, os tempos das precisões, depois entramos no tempo da Igreja oficial, em que a Igreja se vai tornando a Igreja do Império, depois se alarga para outros povos, a conversão constante dos povos. O objetivo é até chegar a um nível de conversão europeu muito alargado, em que praticamente todo o universo europeu está cristianizado no início do primeiro milénio, portanto, segundo milénio, nós estamos no segundo milénio, no início do segundo milénio, e que depois entra também no conceito cruzadístico, quando se está em confronto com outros universos, nomeadamente com o mundo islâmico, e que depois vai chegar, já a partir da época moderna, transitar do sistema puramente cruzadístico para um sistema missionário, não é? E chegamos aí a uma outra questão, que é a questão de quando a Igreja se entende missionária e vai converter o outro, aquele que não é cristão, vai formar o quê? Vai formar uma nova Igreja, uma nova cristandade, vai alargando a cristandade já existente para outras realidades e para outros povos. Ao fazê-lo, vai-se colocar a questão
de qual é o objetivo final da missão. E o objetivo final da missão é constituir essa outra nova igreja, não é? Que é a igreja no sentido unitário, mas que constitui elementos locais próprios, que são as chamadas igrejas diocesanas, que são uma existência per se, e que depois se conjugam na colegialidade da igreja no conjunto global, vai, que tem a sua primazia no Papa de Roma. E isso leva-nos depois à necessidade da formação de quadros, porque a igreja, para sobreviver, e isso depois vamos ver, é uma constante, encontramos isso em relação ao Reino do Congo como uma necessidade constante, a necessidade de clérigos, a necessidade de gente que é um pedido constante da coroa congolesa à coroa portuguesa, a questão da necessidade de uma formação, da necessidade de quadros para que a vida normal da igreja decorra, leva a que se pense a necessidade de um clero local. A nova igreja forma-se também por si própria, no sentido não só dos clérigos, mas também daqueles que os dirigem. Podemos assim pensar, por exemplo, encontramos, por exemplo, no magistério mais recente dos Papas. Pensando, por exemplo, em relação à questão, portanto, estas expressões acabam por ter um caráter de equivalência, não é? Clero nativo, indígena ou clero local. O clero nativo é uma expressão mais usada aqui em Portugal. A questão de clero indígena e clero local encontramos no magistério da Igreja, nomeadamente na carta encíclica Princeps Pastorum de João XXIII, sobre a questão das missões católicas de 1959, que é a comemoração da Carta Apostólica de Bento XV, portanto, os 40 anos, a Maximilian Lude de 1919. E em que, tanto na Maximilian Lude em primeiro lugar e depois na Princeps Pastorum, os Papas vêm confirmar um postulado que já existia anteriormente, não é? A ideia de se formar clero de clero local já é bastante forte no século XIX, apesar do avanço do colonialismo que nos faria pensar talvez que isso não fosse tão valorizado, mas vamos encontrar já, ainda no século XIX, diversos pensadores dentro da Igreja a pensar em necessidade de se formar um clero local. Por exemplo, já na década de 1830, os espiritanos diziam alguma coisa sobre esta questão, quando falavam de que era preciso ser negro em África, nesta ideia de aproximação ao povo, e que daria origem eventualmente a uma criação de um clero africano. Podemos pensar, por exemplo, de Daniel Comboni e a Fundação dos Convenientes, quando ele diz regenerar a África pela África, ainda que aqui ainda haja presente aquela questão que se vai ser patente ao longo de todo o período da época moderna até ao século XX, a ideia da regeneração, da ideia da civilização, não é? De civilizar. Mas em 1919 e 59 encontramos os Papas a fazer magistério sobre esta matéria e a dizer da importância para a Igreja da formação deste clero nativo. Qual foi a realidade prática deste magistério de Bento XV e depois de João XXIII? Bem, em primeiro lugar, eles, tanto um como o outro, falam da necessidade de formar para os ministérios eclesiásticos os naturais das regiões. A expressão que o João XXIII usa mesmo é que neles baseiam-se a esperança das novas igrejas, das igrejas jovens, desta nova cristandade. Isto para dar uma ideia, se nós pensarmos no século XX, calcula-se que no início do século XX 10% do continente africano fosse cristão, diversas confissões, não só católicos, como é óbvio, e que no final do século XX esse número já andaria na ordem dos 50%. Portanto, estamos a falar de um século que teve um crescimento, não só ao nível do catolicismo, como é certo, mas também de um grande número de confissões protestantes, evangélicas e tudo isso. Mas em que a presença do cristianismo foi um crescente constante. E, portanto, falaste aqui destas igrejas jovens, elas são jovens não só em tempo, mas em gente, mas também em crescimento, não é? E o que os pontífices sugerem é que a missão é mais fácil ao clero indígena, pela sua proximidade e compreensão local e capacidade de ir onde os missionários ocidentais não poderiam ir. Determinam, isto sobretudo na de Bento XV é mais claro, que ainda são as cautelas em relação à formação deste clero não europeu, que a sua formação seja tão completa e tão exigente quanto a do clero europeu.
E isto é que é interessante, e eu espero que está depois, exatamente, na de João 23, ele diz que o fim do clero indígena não é ajudar os missionários, ficando, ou seja, sendo um clero de segunda, ficando com os trabalhos que ao clero europeu não interessavam. Eles devem ser, sim, ser preparados para tomar os destinos do seu povo no exercício do ministério sacerdotal. Aliás, diz assim, tem aqui uma citação: sendo a Igreja de Deus católica e própria de todos os povos e nações, é justo que haja nela sacerdotes de todos os povos, a quem possam seguir os seus respectivos naturais, como mestres da lei divina e guias no caminho da salvação. De facto, onde o clero indígena é suficiente e se encontra tão bem formado que não desmerece em nada a sua vocação, pode-se dizer que a obra missionária está felizmente acabada e a Igreja perfeitamente estabelecida. E nesse sentido, então, a partir desta Baximilude, começa-se a avançar no sentido da formação do clero diocesano e das igrejas locais e, o que é importante, da formação do episcopado local. Estes são dados que são tirados da Carta Encíclica de João 23, como o próprio diz, o primeiro bispo asiático é sagrado em 1923, o primeiro bispo africano é sagrado em outubro de 1939, trata-se do Monsenhor José Kiwanuka, de Uganda, que pertencia à ordem dos padres brancos, das missões africanas, que foi sagrado na Basílica de São Pedro pelo próprio Papa Pio XII, no mesmo ano em que ele subiu ao sólio de São Pedro, não é? O que já é revelador de algumas coisas, a importância que Roma se começava a dar à necessidade de haver um clero diocesano e, sobretudo, um episcopado de origem africana. Aqui, por exemplo, pode-se ver é aquele senhor que está ali a segurar o livro. Isto aqui é já do pontificado de Paulo VI, é a canonização dos mártires do Uganda, em que estão os dois primeiros bispos ugandeses a servir de prelados assistentes durante a cerimónia. Para além, portanto, este Monsenhor voltar para trás, Kiwanuka, que começou por ter a função de vigário apostólico. Portanto, normalmente, antes da Santa Sé criar em África, antes de criar as dioceses, criar as vigararias apostólicas, que depois são promovidas a dioceses, depois são desmembradas com o avanço da Igreja diocesana. Ele depois virá a ser bispo diocesano e primeiro arcebispo de Rubaga. Até 1959, que é portanto, o ano da carta do Papa João XXIII, o número de prelados asiáticos e africanos cresce bastante. 68 bispos asiáticos, 25 bispos africanos. Isto no espaço portanto, de 1939 a 59, em 20 anos. Mostra claramente uma tendência de crescimento bastante forte, que também é acompanhada pela própria ordenação de sacerdotes, não é? Números da mesma carta encíclica, entre 1918 e 1957, na Ásia passa-se de 919 sacerdotes asiáticos para 5.553, e em África, em 1918, temos 90 sacerdotes africanos, e em 1957 temos 1811. Portanto, é um crescimento também bastante interessante. O Papa João XXIII, nesta matéria, vai reforçar na sua carta encíclica a questão da formação do clero e propõe uma coisa muito interessante, e aí já se diverge um pouco de Bento XV, propõe que a educação deste clero seja feita de acordo com o ambiente social local, usando os valores locais, preparando-os para assumir plenamente o governo da Igreja local e com um objetivo muito interessante de fazê-los penetrar nas classes cultas das sociedades em que eles estão inseridos, e dando como exemplo o Padre Mateo Reishi, o célebre missionário jesuíta que se inseriu na cúpula da cúpula chinesa, não é? Chegando à classe de mandarim e estando muito próximo do Imperador da China no século XVII, como se sabe. Com base nisto, vamos começar a ver a nomeação de diversos prelados, sobretudo ao longo da década de 1950. Este é o período, ou seja, aquela primeira nomeação de 1939, durante a década de 40 praticamente não há nomeações, e entrando da década de 50 as nomeações episcopais africanas começam a crescer. Temos aqui Dom Emanuel Mambatuana, primeiro bispo da África Austral. É uma figura extremamente interessante porque é muito similar, faz muito lembrar a do bispo do Congo, de Dom Henrique do Congo, que este também é filho de um rei local. A família dele está ligada à família real do que é hoje o Lesoto.
Portanto, trata-se de uma figura de um príncipe que é educado na Europa, e que é sagrado bispo. No caso dele foi, eu acho que tenho aqui os dados, para o Monsenhor Mabatuana, não sei, não estou a encontrar. O Monsenhor Mabatuana vai também começar como vigário apostólico numa diocese e depois acabará por chegar à dignidade deste bispo, e vai ser o primeiro presidente de uma conferência episcopal africana. Aqui pode-se ver ele com membros da sua família, creio eu, e ali a celebrar um pontificado. Temos também o caso do cardeal Ekandem, que foi o primeiro bispo da África Ocidental, e que vai ser mais um destes bispos que vem na sequência, a sequência de 53, 54 foram anos em que houve um conjunto de sagrações de bispos africanos. E chegamos por fim ao pontificado de João XXIII, não é o mesmo que escreveu esta carta que falámos, que vai ser o primeiro Papa a nomear um cardeal de origem africana, que foi o cardeal Rugambwa, da Tanzânia. Pode-se ver aqui com o Papa que o nomeou e com a sua capa magna. Este cardeal Rugambwa foi vigário apostólico na Tanzânia, foi bispo de Ruambo, de Bukoba, e depois, por fim, este bispo de Dar el Salam, foi o cargo em que veio depois a falecer. A partir do pontificado de João XXIII, com Paulo VI, vamos entrar num crescimento bastante maior das nomeações cardinalícias. Paulo VI, durante o seu pontificado, vai criar 10 cardeais africanos em 5 dos seus 6 consistórios, e eu trago aqui, desses 10, eu escolhi a figura do cardeal Gantin, não sei dizer ao certo, do Benin, pelo papel que veio a desempenhar na Igreja, porque foi o primeiro prelado africano curialista, que fez um percurso de cúria na Santa Sé bastante interessante, e que foi curiosamente criado cardeal no mais pequeno consistório do Papa Paulo VI, em que foi criado o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. O cardeal Gantin começou por ser, quando foi nomeado cardeal, ou melhor, antes de ser cardeal foi arcebispo de Cotonou, foi o primeiro, em 1960, foi o primeiro metropolita africano em África. Foi padre conciliar, aliás, como diversos outros destes bispos, no caso do Monsenhor Mabatuana também. Foi criado cardeal, como eu dizia, pelo Papa Paulo VI em 77, pelo cardeal Ratzinger, e no desempenho das suas funções, podemos vê-lo aqui nas missas da sua criação de cardeal, e com o Papa João Paulo I durante aquele curto mês de pontificado. Depois disso, então começa a sua carreira de curialista, e alguns postos importantes. Foi prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, foi prefeito da Congregação para os Bispos, foi presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz e do Conselho Pontifício Corunum, foi presidente da Comissão do Pontifício Conselho para a América Latina e chega a ser cardeal decano durante 9 anos, de 93 a 2002, o cardeal Bispo de Hóstia. Vemos-lo aqui, nesta primeira imagem, a impor as cinzas, em quarta-feira de cinzas, ao Papa João Paulo II, precisamente no exercício da sua função de cardeal decano. Vê-se aqui com o cardeal Ratzinger, de quem foi sempre bastante próximo, mesmo quando ambos trabalhavam na Cúria durante o pontificado de João Paulo II. E, portanto, estes exemplos que se quis mostrar é que a criação do episcopado africano, bem como a criação sistemática de dioceses em África, bem como a criação sistemática de um clero africano, é essencialmente um trabalho do século XX, ainda que não seja apenas um trabalho do século XIX e XX. Temos exemplos históricos para toda a época moderna, poucos, mas temos. Importa então pensar essa realidade pré-contemporânea como precursores, como exemplos importantes, mas não como uma tendência. A tendência é claramente da época contemporânea e basta ver até a própria evolução das dioceses em África, que acompanha a própria evolução do sistema colonial e pós-colonial. Ou seja, nos países que tiveram dominação colonial e de maioria essencialmente católica, como foram os de ocupação colonial francesa, belga, portuguesa, vamos encontrar um conjunto de dioceses
num primeiro momento com bispos dos países colonizadores, e só mais tarde vamos vendo, com o fim do colonismo, o avanço do episcopado, dos bispos de origem local. Para dar um exemplo, quem foi um bispo colonial foi uma figura muito conhecida e controversa da Igreja, que foi o Marcelo Ferro, que foi este bispo de Dakar, e no qual foi sucedido posteriormente por um bispo africano, e demonstrar essa evolução. No caso português também podemos encontrar isso. No caso da África lusófona, praticamente até ao fim da presença portuguesa, até 74, temos um episcopado de origem portuguesa, que de Portugal ia trabalhar para a África, ou era nomeado para a África. A partir de 74, essencialmente, vamos começar a encontrar a dominação natural de bispos africanos para essas dioceses e a multiplicação das dioceses. Como veremos a seguir, que no tempo português foi crescendo no século XX, sobretudo durante o período da ditadura, mas que depois das independências explode. Pronto, passando, este foi o primeiro ponto contextualizador, mais ou menos dentro dos conceitos que nós estamos aqui a trabalhar, sobre esta questão do que é um clero nativo. Na prática é isto. Na prática, o clero nativo, o clero local, é o clero que se forma das novas igrejas que se vão formando, com o objetivo final de que ele, ou pelo menos teórico para a igreja, não quer dizer que seja, por exemplo, no caso de contextos de colonização, que seja esse o objetivo dos Estados colonizadores, nomeadamente aqueles que têm o padroado. Por exemplo, Portugal teve o padroado destas igrejas praticamente, como eu dizia, até ao fim da presença portuguesa, porque mesmo que o padroado, na prática, seja extinto desde o Concílio Vaticano II, a forma como ele se regia continua até 74, praticamente, não é? O que é certo é que, apesar da política não desejar isto, esta é a ideia final da Igreja. E que, por exemplo, nós podemos encontrar ecos desta ideia de alargar o cristianismo às igrejas locais, já a partir da criação da propaganda fide e até antes. Em relação, passemos então à questão da expansão quatrocentista portuguesa e a cristianização da África entre a Igreja de Diocesana e a Igreja de Missão. Aqui na bibliografia que eu vos dei temos um trabalho do Padre Brásio, além do célebre monumento missionária africana, que é imprescindível pela quantidade de fontes e variedade de fontes que nos disponibiliza. Temos um seu trabalho, que é o História e Missiologia Inéditos Espaços, que reúne um conjunto de artigos do Padre Brásio, bastante até para esta questão do Congo. É preciso ter em consideração que o Padre Brásio escreve à sua imagem, ou seja, de um padre de uma ordem, de uma congregação religiosa, era espiritano, mas que se claramente insere no conceito do padroado português. Ele faz uma defesa muito forte, também estamos a falar de grande parte de trabalhos, portanto, este livro é de 73, todos os trabalhos são anteriores, portanto, ainda são do período da vigência da colonial portuguesa. Mas ele faz uma defesa do sistema de padroado e o que é muito interessante, faz uma defesa da predominância do ideal cruzadístico na expansão portuguesa. Para ele, a base da expansão é simplesmente a cruzada e a expansão religiosa. Claro que nós sabemos que isto não é bem assim. Já na altura ele sabia, ele diz que não concorda com outro tipo de explicações, e eu pessoalmente acho que a tendência atual, que é a ideia de uma polifactorialidade dos motivos para a expansão, que é bastante mais interessante, bastante mais rica e bastante mais completa enquanto sistema de explicação, não é? Por isso, queria aconselhar um bocado desse ponto de vista, um bocado cautela na leitura do Padre Brásio, que, no entanto, não deixa de ser muito interessante, porque é uma pessoa muito segura em matéria de documentação que maneja e que nos disponibiliza. Desse ponto de vista, pensar o cristianismo africano, pensar a expansão portuguesa, é também pensar, e a missão que se seguiu, é também pensar um bocado o cristianismo africano nos finais da Idade Média Europeia. Nos finais da Idade Média Europeia não havia propriamente um cristianismo africano, não é? Ainda que a África tenha feito parte dos horizontes da Igreja desde os primeiros tempos, não é? É preciso não esquecer, quer dizer, disse que não há um cristianismo africano no final da Idade Média, nomeadamente na Etiópia, isso sem dúvida. Mas de sistema amplo, fora isso, praticamente não. E isto, apesar da igreja africana ser muito antiga, não é? Como eu dizia, e isto é mantido praticamente até à expansão do mundo islâmico, portanto estamos a falar do norte da África, não é? Essencialmente. E no caso da Etiópia, e estamos a falar de uma igreja que se diz, que ela diz-se, das suas origens,
descendente de Salomão e da Rainha de Sabá, e depois cristianizada pelo apóstolo Filipe e por Tomé, que depois vai cristianizar os índios, os indianos, perdão, a cristianidade dos Malabares. Portanto, é uma igreja que se funda num tempo apostólico e que sobrevive ali, naquele nicho, porque fora daí o avanço do mundo islâmico do Norte de África liquidou com uma igreja do Norte de África que foi muito rica. Sobrevivia ainda entre os coptas de Alexandria, portanto, os coptas do Egito, mas com as dificuldades que lhe eram inerentes como uma igreja minoritária, não é? E então, quando chegamos a este ponto, falamos de uma igreja copta e uma igreja etíope que está completamente separada do mundo europeu ocidental, do cristianismo latino, mas que não está totalmente esquecida, porque o mito, chamado o mito do Preste João, e das cristianidades orientais para além da cristianidade ortodoxa, é presente ao longo de toda a Idade Média Europeia e é muito forte. Como veremos quando chegarmos aqui a um ponto mais à frente. Portanto, como é sabido, em 1415 Portugal conquista Ceuta, estava a cidade de Ceuta, e na sequência desta conquista, uma das primeiras coisas que se faz faz uma organização política, não é? Com a nomeação de Dom Pedro Menezes como capitão da cidade e todas as questões políticas que aqui eu me escuso, mas logo a seguir se pede ao Papa Martinho V, recentissimamente eleito, a criação de uma diocese para Ceuta. Ou seja, a organização política está concomitante à organização eclesiástica, não é? Naturalíssimo, num reino cristão, como era o português, já estava a avançar. O que o Papa Martinho V virá a conceder neste ano de 1418, através de várias bulas, uma delas de natureza mais política, que é Rex Regum, confirma a posse portuguesa de Ceuta, não é? Para justificar, para dar força internacional entre os reinos cristãos à tomada da cidade pelos portugueses. Confirma também a posse de outras terras que a coroa portuguesa virá a tomar, ou possa vir a conquistar, com as indulgências concedidas aos cruzados que vão à Terra Santa. Ou seja, é aqui, efetivamente, o Padre Brás não se engana muito quando diz que existe um ideal cruzadístico na expansão e é engraçado que o Padre Brás faz uma evolução curiosa, que é, ele diz que se começa da cruzada e que da cruzada se vai ao padroado. Ou seja, os primeiros avanços sobre a África são feitos ainda sobre o sistema tradicional que se conhece, que é o sistema de cruzada, que é o sistema daqueles séculos que antecedem a expansão portuguesa. É o sistema de querer converter o outro, de querer converter aquele, neste caso, o muçulmano, ou destruí-lo, não é? No caso do que ele não se querer converter, mas em simultâneo vai a própria evolução da expansão e o conhecimento de outros povos, que não necessariamente aquele outro que necessita uma cruzada, aquilo que eles chamam os povos pagãos, não é? Normalmente, já encontramos isso nas bulas de Nicolau V, da década de 1450, que ele faz a diferença entre os sarracenos e os pagãos, pressupondo que os pagãos eram mais fáceis de converter que os sarracenos, porque os sarracenos eram mais arraigados à sua fé e era uma fé mais completa, mais civilizada, talvez, se quisermos assim dizer, usar este conceito que é tão complicado. Mas, além desta bula Rex Regum, que permite a cruzada e que exorta a cruzada, tem a bula Sane Caríssimos, que confirma e exorta ainda mais a cruzada com todas as inteligências e ordenando aos prelados portugueses que a preguem. E, por fim, a bula Romanos Pontifex, que manda verificar as condições para a criação da diocese. Não é? Como é óbvio, o Papa não consegue logo a criação, diz primeiro vejam se é possível criar, se há uma catedral, se há um espaço que possa ser solidamente a diocese. O que tendo sido verificado dá origem à criação da diocese, especificamente, porque a verdadeira criação da diocese não é 1418, é 1420, não é? 1418 é a ordem, é a bula para que se verifiquem as condições, 1420 a instituição da diocese e 1421 a nomeação do primeiro bispo, que é um bispo francês, Mauro Aureliaco,
bispo de Marrocos, que é transferido para a Diocese de Ceuta. Ou seja, ele tinha uma diocese praticamente in partibus e passa a ter uma diocese efetiva. Portanto, neste primeiro momento, é sobre o auspício da ideia de cruzada que avança uma cristianização da África, ou seja, uma presença cristã em África, em Ceuta, uma presença que é feita sobre também os modelos europeus. Os modelos europeus, que é o modelo diocesano, que é o modelo estrutural da Igreja e que é o modelo, podemos dizer, regular, porque o objetivo final, como nós vimos anteriormente sobre a questão da finalidade missionária, é a criação de dioceses. O que se vai depois perceber, e eu penso que este é que é o ganho do avanço do sistema da cruzada com o avanço de padroado e o sistema de padroado para a ideia de missão, naquilo que nós entendemos o sistema missionário, que é um conjunto de religiosos que vão a uma terra para pregar, mas ligados a uma distinta estrutura eclesiástica que não local. Esse é um avanço que vai do próprio avanço da expansão e de questões de política local e todo um outro conjunto de questões até de natureza religiosa, porque depois, a partir do momento em que a coroa portuguesa vai ter o padroado, o que se nota é que o padroado se torna também operativo em matérias políticas e não apenas religiosas, não é? Que neste tempo, como nós sabemos, se mesclavam de uma maneira muito forte. Aqui temos uma imagem, isto é uma pintura da Biblioteca Vaticana, que representa o Concílio de Florença de 1441, e em que se vê três homens ajoelhados que representam as igrejas orientais que vieram ao Concílio de Florença para a União, não é? Bem, isto não vou estar aqui muito a aprofundar. Como sabem, no pontificado de Eugênio IV, que é o Papa que está aqui, logo no início do pontificado se reúne no Concílio de Basileia. O Concílio de Basileia, portanto, é um daqueles concílios que já foi convocado ainda por Martinho V, e que são aqueles concílios que vêm na sequência do Concílio de Constância e do Decreto Frequens, que ordenava que de X a X anos se reunisse o concílio, isto numa tentativa de uma maior legibilidade, diziam eles, em relação às decisões da Igreja e uma certa forma de controlo da autoridade do Papa, que veio na sequência do cisma, não é? Portanto, penso que estão lembrados desta sequência. O Papa, muito rapidamente, Eugênio IV tem uma figura extremamente interessante e uma das suas características é uma posição muito clara na defesa da autoridade pontifícia, sobretudo em relação ao conciliarismo. O que é natural até pelo facto de ele ser sobrinho de um Papa do Cisma, que se viu, que teve que renunciar. Aliás, foi um caso que foi bastante falado há uns anos atrás, quando a renúncia do Papa Bento XVI, porque é dado como um exemplo do Papa anterior, que é o Papa Gregório XII, que em 1415 renuncia para o Concílio de Constança. Eu penso que isso pode ter tido também alguma influência no seu sobrinho, e é muito claro em Eugênio IV esta vontade de defesa da autoridade pontifícia em relação ao resto. Bem, tenho que começar a prestar porque eu estou a ver que estou curto no tempo. Ao resto da autoridade eclesiástica, a autoridade pontifícia em relação à Igreja. O Papa vai acabar por se desentender do Concílio de Basileia, convoca o seu próprio concílio, e ambos os concílios tentam uma coisa que já vinha concluir, uma negociação que já vinha do pontificado de Martinho V, que é da união com as igrejas orientais. Como sabem, havia já o cisma entre a Igreja Oriental e Ocidental. Procura-se a união com os gregos, mas não só. Eugênio IV tenta que essa união se faça mais alargada a outras igrejas cristãs que ainda são mais longínquas da Europa do que a igreja que depois virá a ser a Igreja Ortodoxa. E então, ele em 1439 enviou um seu representante, Frei Alberto Sartiano, um franciscano, a príncipes e prelados do Oriente, a convidá-los ao concílio e à união com a Igreja Latina. Uma das cartas era para o Preste João da Índia, essa tal figura mítica que se pretendia tornar uma cristandade mítica numa cristandade real e próxima. Frei Alberto Sartiano nunca vai à Etiópia, fica-se por Jerusalém, mas em Jerusalém havia já um mosteiro, além da presença dos coptas, havia um mosteiro de cristãos etíopes, onde tinha o abade, que era o abade Nicodemos, a quem é entregue a tal carta, e que Frei Alberto Sartiano convida-o a enviar alguém a representá-lo ao concílio.
E com este contacto, Frei Alberto Santillano consegue que venham ao Concílio de Florença, onde chega em 1441, um representante do Patriarca dos Coptas de Alexandria e um diácono Pedro. Este diácono Pedro, que é esta figura que nos aparece aqui, o diácono Pedro representava o seu abade Nicodemos. Pronto, esta pintura é uma pintura que não é verdadeira, ou seja, aquilo que ela representa não é verdadeiro, porque efetivamente isto não chegou a acontecer, porque o diácono Pedro não pôde participar, não pôde, em nome da sua igreja etíope, assinar a união, porque o abade Nicodemos, uma das coisas que disse foi que não poderia tomar nenhuma decisão sem a expressa autorização do seu imperador, não é? O tal Preste João, o imperador Zara Jacob. Mas que nos demonstra que não é só a cristandade africana que nós encontramos da expansão portuguesa que faz parte do universo mental europeu, então, que há uma outra cristandade africana mais antiga que se pretende trazer para perto, ainda que se nunca consiga verdadeiramente, praticamente, até hoje que a Igreja etíope continua a ter uma existência própria. Em 1442, no avanço desta estrutura religiosa em África, é estabelecida a primeira paróquia de Ceuta, Santa Maria da África, e ao longo do século XV e XVI há um conjunto de bulas de cruzada e bulas de padroado que vão estabelecendo o regime do padroado em mãos portuguesas sobre a África. E o regime do padroado, basicamente, em que é que consistia? Consistia nos termos que estão previstos estas são as bulas principais, as duas primeiras do sucessor de Eugênio IV, de Nicolau V, e a terceira já do seu sucessor, o Papa Calixto III, o tio do Alessandro VI de Borgia. Estas bulas, a primeira não é propriamente uma bula de cruzada, mas reconhece e confirma a guerra cruzada, as terras conquistadas e a conquistar, o direito a reduzir à escravatura sarracenos e pagãos capturados, daí que seja considerada como o primeiro documento que sanciona a escravatura dos africanos. Depois da bula Romanos Pontifex de 1455, concede pela primeira vez a questão do padroado, aí já é a primeira bula do padroado, e determina basicamente a estrutura que é o direito da coroa portuguesa de enviar para a África, para as terras a conquistar, missionários, fundar igrejas, mosteiros, outros locais religiosos, detendo a coroa o seu padroado. E o seu padroado era o direito de prover os eclesiásticos que iam trabalhar e exercer o seu munus pastoral e, simultaneamente, também, se houvesse réditos, a receber os seus réditos. Não é? Ou seja, concedia que era o sistema do padroado que havia em Portugal, quer exercido pela coroa, quer exercido por particulares ou por eclesiásticos. Não é? Daí nada uma novidade. A novidade é que a coroa portuguesa vai utilizar este sistema de padroado numa perspectiva política muito mais alargada, se calhar, do que aquilo que existia em Portugal, e muito mais vasta, porque aqui, enquanto Portugal os padroados estavam divididos, havia muita gente com padroados de paróquias, ou seja, não havia um direito de padroado único sobre todo o território. Em África, o padroado vai ser universal e constante e muito mais prolongado do que foi em Portugal. Este direito de padroado está também diretamente relacionado com uma doação anterior que Dom Afonso V fizera por uma carta régia de junho de 1454 à Ordem de Cristo ao Infante Henrique, pelo esforço que eles faziam na expansão e tudo mais, como nós sabemos, amplamente conhecido o papel do Infante Henrique, não é? Que lhe concede à Ordem de Cristo a administração espiritual e jurisdição eclesiástica de todos os territórios conquistados em África, e não só. A bula intercatera, no fundo, vem confirmar o que está previsto do anterior. Durante muito tempo, o que nós vamos ter é que o padroado pertence à Ordem de Cristo, primeiro sobre o Infante Henrique, depois sobre o Infante Dom João, depois sobre outros membros da família real, depois passa à coroa, essencialmente à coroa, e por fim, em 1551, com a incorporação dos magistrados das ordens na coroa, então o padroado passa a ser, que já era exercido pela coroa, passa a ser titularmente exercido pela coroa como mestre da Ordem de Cristo. Dentro deste sistema do padroado, a coroa portuguesa foi estabelecendo as dioceses. As dioceses em África, que nunca foram dioceses muito fortes,
tiveram sempre dificuldades de sustentação, normalmente tinham benefícios em Portugal para se poder sustentar. A maior parte dos bispos eram de ordens religiosas e, na sua maioria, absentes. Isso também é conhecido, os problemas próprios da Igreja. Aqui tem uma pequena cronologia, dentro do espaço do território, depois que foi a África lusófona, o estabelecimento das dioceses. A primeira, em 1418, é de Ceuta, depois em 1583, com aquela grande, no reinado de João III, que se dá a reforma dos territórios diocesanos, com o desmembrar da diocese do Funchal, da arquidiocese do Funchal, é fundado Cabo Verde e São Tomé, ambas na costa ocidental africana. São Tomé vai ser depois a exercer a administração sobre o Reino do Congo até 1596, quando no território do Congo e Angola é fundada a Diocese de São Salvador. Primeiro na capital do Congo, em São Salvador, e depois passando para Luanda, onde permanece ainda hoje, não é? Que é uma diocese histórica. Novas dioceses depois só em 1940, quando o pontificado de Pio XII, já lembramos agora do Pio XII e da nomeação do primeiro bispo africano, não é? Se faz uma reorganização das dioceses. Moçambique, então, ou seja, a costa oriental ainda é mais complexo, também estava sobre tutela da Igreja da Índia, não é? Da Arquidiocese de Goa, mas irá ter uma prelatura só em 1783 e novas dioceses também em 1940. E o território da Guiné-Bissau, apenas por curiosidade, porque já entra no século XX, só irá ter um bispo residencial e uma diocese em 1977, portanto ainda é mais tardio. Esta estrutura de dioceses não é única para a África, não é? No mesmo período criam-se dioceses no Brasil, uma até o final do século XVI, 3 no século XVII, 3 no século XVIII. Na Ásia havia 6, mais 3 criadas no século XVII, e depois nas ilhas havia Funchal e Angra. Portanto, Portugal foi estabelecendo, conforme foi avançando no tempo, a sua presença e o desenvolvimento da sua presença nos territórios ultramarinos, vai ter, a par da sua presença política, vai avançar com a presença religiosa e com uma estruturação que lhe permita também um certo tipo de dinâmica. Apesar de tudo, o que nós sabemos é que a presença portuguesa é limitada, o trabalho pastoral é limitado, os bispos, como eu dizia, muitas vezes absentes, o número de missionários sempre insuficiente, o clero local formado sempre muito limitado em número, faz com que chegamos à época contemporânea e que, apesar da importância e a relevância do trabalho missionário em África, está ainda muito incipiente quando chegamos à época contemporânea, e que irá ser realmente um trabalho do século XIX e essencialmente do século XX. Feito mais ou menos este enquadramento desta igreja que se desenvolve em África, com o estabelecimento de dioceses, com o avanço da expansão portuguesa, passamos então à questão do Reino do Congo, que é o tema central. E vamos pensar entre as primeiras relações de Portugal com o Congo que se dá no reinado do rei João I e a embaixada de Dom António Manuel Marquês de Funta, que é uma embaixada que se saiba, porque depois existe a hipótese de terem existido várias embaixadas congolesas à Santa Sé. Aquela que está documentada como tendo efetivamente cumprido terá sido esta, se bem que cumprido de uma maneira um bocado particular do que falaremos. Portanto, em 82-83, no avanço da expansão de Ocão, chega à Foz do Rio Zar e ao Reino do Congo, onde vai deixar o céu padrão de São Jorge. Temos aqui uma imagem. Este é o segundo padrão, porque o primeiro foi destruído pelos holandeses, e aqui é uma representação do que é que terá sido essa chegada e a imposição do padrão. Aqui temos e quando ele chega à Foz do Rio Zar, portanto, que é aqui, vai chegar a esta realidade política que é o Reino do Congo, não é? Que é aquele que está aqui a ver, está ali, está aqui ainda no Congo. Aqui é a sua capital, Banza Congo, ou São Salvador, como depois será rebatizada a capital do Rei do Congo. E ele chega ali em 83, entra em contactos com um senhor daquela região que é o Mani Sonho, ali estão a ver Sonho, é o Sonho, que entra em contacto com o Mani Sonho. Mani é a expressão que significa líder, chefe, tanto é aplicada, por exemplo, ao rei, que era o Mani Congo, como é aplicado aos senhores, portanto é um tipo de poder, de dignidade. A partir daqui
vai enviar emissários ao rei, ao Manicongo, informado da existência desse rei, envia-lhe representantes. No regresso a Portugal vai trazer consigo 4 congoleses que estão há algum tempo em Portugal. Volta a ir de Ocão, volta a ser enviado ao Congo, encontra-se com o rei, apresenta-se em nome do rei de Portugal. Pensa-se que já terá sido, pelo menos pelas descrições que a gente encontra nos cronistas, em Barros, Damião de Góis ou no Rui de Pina, já está a ser nessa altura que se começa a falar sobre o que é o cristianismo e a aparecer o interesse do rei do Congo de querer conhecer um bocado mais do que é o cristianismo, pedindo ao rei que envie, através nesta segunda volta, traz um embaixador consigo, que é o Cassuta, depois foi batizado em Beja perante o rei Dom João II e a rainha Dona Leonor, como Dom João da Silva ou de Sousa, consoante dizem os cronistas, que não são concordes nesta matéria, do apelido, para que lhe enviem representantes que lhe falam dessa religião. Em 1490-91 dá-se uma primeira viagem de Gonçalo e Rui de Sousa. Portanto, Gonçalo era o capitão, entretanto ele morre no caminho e é substituído pelo primo do Rui de Sousa, que vai até ao Congo com caráter de embaixada. Chegam a Pinda em 1491, em março, e aqui leva-nos a uma questão interessante, que é a questão de quem é que foi os primeiros missionários do Congo, não é? Que foi uma questão que já foi tratada pelo Padre Brásio, num dos artigos que está aqui na sua História de Missionologia, sobre quem foram os proto-missionários. O professor Pedro Vilas Bastavas também trabalhou num artigo que está aqui mencionado, da participação dos Loios nas primeiras missões africanas. De 3 hipóteses possíveis, que é os franciscanos, dominicanos e os Loios, entre outras, mas estas são as que o Padre Brásio considera mais fortes. Ele pessoalmente diz que não encontra sustentáculo documental para nenhuma das 3. O que é certo é que nesta viagem se dá, independentemente de quem foram os religiosos que acompanharam o embaixador, além do batismo do Manissonho, com o nome de Dom Manuel, porque este Manissonho era parente próximo do rei e, portanto, adquire o nome dizem que lhe dá o nome de Dom Manuel por ser o nome do primo e cunhado do rei, e depois irá batizar o rei, a rainha, o herdeiro do trono, com os nomes do rei, rainha e herdeiro do trono portugueses, João, Leonor e Afonso, e um conjunto de outros nomes da corte. É importante isto da ideia de uma conversão essencialmente feita no âmbito da corte e da elite, porque o cristianismo irá ser instrumentalizado pela coroa congolesa ao longo das décadas seguintes como um instrumento de poder. E então, num primeiro momento, tenta que a questão do cristianismo fique circunscrito a redes de poder. Depois, mais tarde, é engraçado que aquilo que ele tenta, quando eles enviam, isso não se sabe muito bem se eles enviam voluntariamente, por uma carta do rei do Congo, do Afonso I, que irá suceder este Dom João, parece supor que foi o próprio rei que mandou pedir, o rei de Portugal, que mandou pedir que levasse alguns nobres congoleses para serem educados em Portugal, para que depois, voltando, levassem não só a religião, mas também toda a outra questão, que é o que é que a coroa portuguesa vai encontrar no Congo. Vai encontrar no Congo, no rei Dom João, e depois, sobretudo, no filho dele, que lhe sucede em 1509. Portanto, isto aqui é um dado interessante. A primeira missão que está documentada para os Lois terá sido a de 1508. Ela é falada por Damião de Góis. O ano é de Damião de Góis, que o diz. No entanto, há uma carta do rei do Congo de 1512 que já menciona a presença dos Loios lá. Portanto, ou seja, de uma comunidade que está lá atuando. Será de supor que será esta comunidade de 1500 que Damião de Góis diz ida em 1508, e que vai com uma missão específica, que é a missão não só de cristianizar, mas essencialmente de ensinar os jovens, sobretudo os jovens da corte, para os educar não só na fé cristã, mas também instruí-los, literalmente, e que é a transposição para a capital do Congo daquilo que os Loios já faziam em Lisboa, tanto no convento de Santo Ilório como no convento de São Bento de Chabregas. E, portanto, esta é a real importância que os Loios têm em toda esta missão, é que eles foram para Dom João II
para Dom Manuel, para a Rainha Dona Leonor, que mais que uma vez mandou educar pessoas, e não só estes nobres congoleses, educá-los a Saint-Éloi. Os Loios eram educadores de qualidade, ou pelo menos assim reconhecidos pela coroa, que lhes confiavam indivíduos que eram parte de uma lógica da política portuguesa para a África, nomeadamente para o Reino do Congo. Porque a coroa portuguesa, muito rapidamente, encontrou nestes dois reis, sobretudo no Dom Afonso, uma vontade que é patente, está patente nas cartas que ele escreve, uma vontade de relacionamento com Portugal, uma aceitação da fé e, mais interessante, uma aceitação da estrutura política. Porque o próprio reino, se Portugal tinha um objetivo expansionista, caráter político, o reino do Congo também o tinha ao nível regional. Não é? E este objetivo de poder local do reino do Congo em relação aos senhorios e aos reinos que o rodeavam, fazem antever nos portugueses, na religião dos portugueses e na estrutura política de corte dos portugueses que a coroa congolesa vai adotar. E pode-se citar, é muito conhecido, o brasão do rei do Congo, o facto do rei de Portugal enviar oficiais e regimentos, e até que se diz os livros das ordenações para que no Congo se exerça o poder e a justiça à moda portuguesa. O facto do rei do Congo emitir documentos de chancelaria que uma pessoa olha para eles e diria: bem, isto é feito em Lisboa, diria eu, porque são absolutamente similares nos formulários aos da coroa portuguesa. Todo um sistema de aproximação, uma adoção pelo reino do Congo, que tem objetivos políticos locais, mas que para a coroa portuguesa é extremamente interessante porque lhe dá um interlocutor que ela considera interessante, seguro, e que traz para digamos, um sistema e um modo de vida português, pelo menos ao nível político e religioso. E então, entretanto, em 1509, já no curso desta missão dos Loios, sobe ao trono o rei Afonso I, a quem foi já chamado pelo apóstolo do Congo, porque é ele que essencialmente mantém, aliás, há uma grande correspondência, uma grande parte dela, se não quase toda, publicada pelo Padre Brásio na Monumenta Missionária Africana, em que é possível perceber o interesse que tinha para este rei as relações com Portugal e o avanço do cristianismo local. Em 1512 vai a embaixada do Simão da Silva, que é extremamente interessante, como o Padre Brásio chama a atenção nos seus artigos, porque nas notas que o rei lhe entrega para essa viagem, o regimento que o rei lhe entrega para essa viagem, terá aquilo que o Padre Brásio considera ser um regimento de formato missionário, ou seja, que diz como é que se deve proceder para fazer avançar o cristianismo e para catequizar. Neste regimento, na carta que acompanha, o rei de Portugal menciona várias pessoas, incluindo o seu filho Dom Henrique, que aqui exatamente, e este filho Dom Henrique, o filho do rei do Congo, vem para Lisboa, vai para os Loios para se educar, não sabe ao certo ano. Eu estava a tentar perceber, ainda estou a tentar perceber bem se ele vem antes ou depois da embaixada de Simão da Silva. Eu creio que é antes, porque pela forma como está redigido, e que até porque já em 1513 se fala de ele ir a Roma dar audiência ao Papa, e em que numa carta régia, uma carta régia de Dom Afonso para dar audiência ao Papa, porque na sequência desta embaixada de 1512, ele fala no seu primo Dom Henrique, no seu filho Dom Henrique, dizendo que ele está a formar-se no culto divino e nas Sagradas Escrituras, amando do rei Dom Manuel, ou seja, está a ser o rei que aqui se comprova que é o rei, claramente que o rei o manda ensinar lá em Saint-Éloi. E depois disto, vamos encontrar, e aqui é que veio o ponto interessante, e falava no início, o breve de... Portanto, ele estava a ser educado, começou o rei Dom Manuel,
A coroa portuguesa, muito provavelmente a pedido da coroa congolesa, o rei Dom Manuel apresenta ao Papa uma súplica para que ele seja elevado ao episcopado, e o Papa Leão X, portanto, no consistório de 5 de maio de 1518, concede-o e leva-o ao episcopado como bispo titular de Útica, que depois lhe comunica por breve de 7 de maio. Nota-se pelo breve e pela carta e pelo outro breve que, portanto, ele manda um breve ao rei de Portugal, que no fundo é a resposta à súplica, e ao bispo eleito. Nota-se que o Papa tem algumas reservas nesta nomeação, mas faz-o pela condição, e por ser um pedido da coroa portuguesa, e pela condição do eleito, que apesar de ser jovem, aliás, vai ter que ser suprido também por o defeito de idade para a sua eleição episcopal. O Papa diz que foi o Dom Miguel da Silva, o informou, o embaixador do rei, o informou da insuficiência deste bispo, e o Papa exorta-o a ser digno desse episcopado. Portanto, nesse mesmo ano vamos encontrar o Papa em maio, em junho, a passar um breve ao capelão-mor da corte, o bispo Lamego, que tem um caráter mais genérico, que é importante para esta questão do declarativo, que é a possibilidade de ele ordenar de ordens sacras todo e qualquer etíope, africano e índio, com supressão de quaisquer defeitos que possam ter de irregularidades de nascimento e tudo isso. Que é um problema complexo, porque este bispo de Útica era filho irregular, já que os pais eram primos consanguíneos. E só em 1533 é que o Papa, 1535, perdão, é que o Papa vai suprir essa irregularidade no casamento dos pais. Portanto, este bispo, quando é sagrado, utiliza desta dispensa das irregularidades. Nós sabemos que em 1520, numa carta do rei Dom Manuel ao Dom Miguel da Silva, já sabemos que Dom Henrique ainda não estava sagrado bispo, mas sabemos que já tinha sido ordenado missa, porque já tinha cantado missa nova. O rei, e aqui se percebe o que é que o Dom Manuel pretendia neste momento, era enviá-lo para o Congo, porque diz-lo claramente na carta, não é? Diz-lo claramente na carta. Como é natural, também não se forma um bispo africano com o objetivo de guardar em Lisboa, não é? Em 1526, já no reinado de João III, o rei do Congo pede, como vai pedir várias vezes, como vão pedir muitos reis daí para a frente do Congo, padres para o Congo pela necessidade de haver quem missione. Nessa altura ficamos a saber que o Dom Henrique já está no Congo, porque o rei diz claramente, porque inclusive menciona um senhorio, uma região, a região do Pango, que entregou ao seu filho para seu rendimento. Diz também, na mesma carta, que o bispo lhe pedia para vir a Portugal, que também lhe pedia para circular no reino. O pai diz que não o deixa sair da corte com medo que lhe matem o filho, e pede que lhe enviem 6 loios para estarem com ele no Congo, porque se criou em eles e recebe muita consolação em tê-los em sua companhia. Para este bispo, o pai pretendia, sobretudo, que lhe fosse dada uma diocese própria, porque ele era bispo conforme os termos da criação do breve, conforme diz o breve, conforme diz a do consistorial, ele era bispo na diocese do Funchal, e só podia exercer de acordo com a autorização do prelado. Diocese do Funchal, que nesta época tinha toda a jurisdição nesta região. Em carta de 1526 também, o rei do Congo pede que lhe seja dada a provisão de um bispado do Congo. Esse vai ser um objetivo que a coroa do Congo vai ter permanente. Mesmo com a criação posterior da diocese de São Tomé, onde vai estar a diocese do Congo até 1596, o rei do Congo vai sempre querer uma diocese no seu território, eventualmente perspectivando um bispo local, pelo menos. Quando pede em 1526, é isso que ele pretende. Pretende que o seu filho seja bispo. Entretanto, o rei Dom João III pede
que o filho venha para Portugal porque se a perspectiva dele ir dar obediência a Roma. Dá para perceber na carta do rei Dom João III que ele acena com a possibilidade, se ele for a Roma, talvez volte o bispo de uma diocese do Congo, ou seja, talvez para convencer o pai, penso eu, mais do que propriamente uma perspectiva de efetivamente criar essa diocese. E o que é interessante é que porque é que uma das razões que o Dom João III dá para vir essa embaixada da obediência ao Papa é o cerco de Roma de 1527. Porque diz ele que depois do que aconteceu que era preciso os reis cristãos enviarem embaixadas de uma forma desagradável ao pontífice romano. Curioso esse pormenor, que introduz a política europeia nas relações com esta coroa da África. Em 1532 dá-se então o pedido da criação da Diocese de São Tomé, em que se incluiria a Diocese do Congo, e isso comprova que o Dom João III não tinha qualquer interesse em fazer uma Diocese no Congo. Nesse período ainda era vivo o Bispo Henrique, depois sobre a atividade dele no Congo não se conhece. Sabe-se que em 1539 já tinha morrido. Apesar disso, o seu pai não desiste de ter bispos, e por isso o Padre Brásio cita um fragmento que encontrou de uma carta que será, portanto, provavelmente posterior à morte do Bispo Henrique, que é um fragmento que provavelmente estará relacionado com uma correspondência que se troca entre 1535 e 1539, em que entre o rei Dom João III e o rei do Congo preparar uma embaixada ao Papa, e em que uma das coisas que ele diz é que gostava que os dois sobrinhos que envia como embaixadas ao Papa, Afonso e Henrique, voltem de Roma ordenados de bispos para poderem ir fazer serviço pastoral no Congo, pelo reino ser muito grande. Ou seja, ele constantemente batalha no pedido de religiosos e no pedido de ter bispos. Há uma compreensão da coroa do Congo neste momento da importância de ter clérigos e sobretudo da importância de ter prelados naturais da terra. E isso é um esforço que não vai ter verdadeiramente frutos na prática. Este sobrinho Dom Henrique, provavelmente, que nunca chegou a bispo, terá sido o protonotário Henrique do Congo. Estes exemplos que eu estou a trazer são exemplos relevantes pelo relevo neste sentido. Perceber que no século XVI foi possível, em casos muito específicos, alguns africanos atingirem posições na hierarquia eclesiástica de uma certa relevância, ainda que sempre colocados numa posição secundária, ou seja, ao Dom Henrique do Bispo de Útica nunca foi permitido ter diocese própria, foi sempre titular em partículos, e a verdade é que, tanto quanto parece, a sua ação no Reino do Congo não foi propriamente notável, não é? Ou que tivesse tido grandes consequências. O que é que em relação, temos em relação a este Henrique do Congo, protonotário e mestre, portanto, com formação já que pensamos nós universitária, este Dom Henrique do Congo, presbítero, é identificado como presbítero de São Tomé, de origem nobre e prosápia régia do Manicongo, foi em 10 de abril de 1553 nomeado protonotário apostólico do número participante, com todos os privilégios, ações prerrogativas, pelo Papa Júlio III. O que é o protonotariado? O protonotariado propriamente dito, identifica os notários apostólicos que exercem o seu ofício na chancelaria da Santa Sé, pelo menos a partir do século XIV, que é quando surge esta diferenciação. São 7, até hoje são 7, vão ser dotados de um conjunto de privilégios que os colocam imediatamente abaixo dos bispos em matéria de dignidade eclesiástica, e torna-se tão apetecidos que a partir destes 7 se vão criar depois os protonotários titulares, não é? Ou seja, de título, há de estar participando, que é o caso deste do Henrique do Congo, os supranumerários, que são os cônicos das Basílicas de São Pedro, São João de Latrão e de Santa Maria Maior, de Roma, e depois os meramente titulares. Depois há um sistema de hierarquias que vai criar, também não vou voltar a pormenorizar isto muito por aqui além, mas entre os privilégios que se reconheciam a estes protonotários está o privilégio de criar notários apostólicos, por carta simples, o direito de conferir doutoramentos em Direito e Teologia depois de examinarem os candidatos e os acharem suficientes, o que não é pouco, o direito de legitimar filhos de matrimónios ilegítimos, que normalmente está reservado aos bispos ou à Santa Sé,
E o direito de usar pontifical. E praticamente até à reforma de Paulo VI, pouco distinguia um protonotário em termos de simbolo pontifical, porque eles praticamente podiam usar tudo, exceto o báculo, sobretudo estes protonotários participantes, que até mitra podiam usar, e que são conhecidos distintamente no mundo português por serem os monsenhores. Trago aqui, por exemplo, um caso deste monsenhor muito conhecido, Monsenhor Marigny, mestre da Casa Pontifícia, e que aparece aqui nos seus ofícios no conclave de 2013. O irmão do Papa Bento XVI também tem essa função. Como podem ver, as vestes seculares, as vestes corais, que são aquelas ali, e as vestes civis, são praticamente idênticas às dos bispos, o que demonstra, em termos de dignidade, o patamar em que estas figuras estão colocadas. Portanto, estamos a ver 1518 um bispo, 1553 um protonotário. Basicamente, são estas as figuras ao nível de maior dignidade, porque tudo mais dos clérigos que vamos encontrar são clérigos de ordens menores ou de ordens sacras, colocados num patamar secundário, e que muitas vezes criavam problemas, e pronto, não vou entregar muito para aí, até porque penso que já passei o meu tempo, não é? Exatamente, já passei o meu tempo. Poderia-se falar, há vários relatos do século XVII que falam, o próprio Padre Vieira fala dos códigos negros, que cantavam tão bem como nas melhores cantares europeias, mas há também a questão, por exemplo, da formação do clero da Diocese de São Tomé, que quando foram mandados para, agora tenho ainda dúvida se é Funchal, se foi para Angra, para serem formados no seminário, criaram problemas entre os seminaristas locais porque havia uma rejeição, porque estamos a falar também, e aí entramos na questão da tolerância e da intolerância, é que mesmo, se nós, por exemplo, encontramos no reinado de Dom Manuel I, muito mais depois do seu filho e dos reis sucessores, uma vontade política e também religiosa de formar um clero nativo, essa vai desaparecendo com o tempo. E nós poderemos conjugar isso com o avanço do sistema colonial, do sistema escravista e até do próprio conceito de racismo, não é? Muito recentemente saiu um livro do professor Francisco Tencourt sobre os racismos, também os racismos, e que é muito interessante como ele defende, já na cena, por exemplo, do Dodson, do Pop Boxer, de quem ele segue muito, defende que o racismo não é uma condição inata e que se vai construindo em contexto em contextos de contacto e em contextos de outra natureza, e com base em outros critérios, nomeadamente de natureza política. E como é que também o próprio... Claro que depois aqui teremos que conjugar outras questões, como é a própria questão da debilidade do Reino do Congo. Se o Reino do Congo aparece neste século XVI ainda com uma estrutura política muito ativa nesta relação com Portugal e com uma certa força, e depois para finais do século, e sobretudo já no século XVII, vai entrar em pleno declínio, e a partir daí não vai ter capacidade política que seja interessante para a coroa portuguesa. O que é também importante ter em consideração é que este declínio, o declínio do Reino do Congo e esta experiência que Portugal teve com o Reino do Congo depois não irá replicar no momento algum e com ninguém em África. Ou seja, a partir daí o que nós vamos ter é as missões de padres europeus que essencialmente tentam fazer a cristianização, batizar o maior número possível de religiosos e tentar convencer na Europa que é importante este trabalho. E aí poderemos pensar, por exemplo, a missão dos carmelitas descalços da década de 1580, de 1584, que vai enviada pelo rei Filipe II, já no exercício do seu padroado como rei de Portugal. Depois a missão dos capuchinhos, e pronto, e poderíamos também falar da questão do próprio avanço da propaganda fide e depois dos problemas que vai ter com o padroado, não é? Porque o Reino do Congo é, por exemplo, um dos locais, um dos espaços em que o exercício de padroado, poderemos dizer, não é bem feito no sentido que não tem um fruto efetivo, mas que obsta o mais possível a exercícios que venham da propaganda fide. E é muito interessante, eu já tive a oportunidade de o dizer em outras conferências, quando falei sobre esta questão, e já não vou tocar sobre esta questão da Embaixada do António Manuel. A da Embaixada do António Manuel não tem propriamente um papel interessante nisto. O que tem de interessante, ou seja, em termos de clero nativo, o que tem de interessante é que é a primeira vez que
porque se dá esta embaixada completa, que só dá-se completa assim, ou seja, isto aqui é tirado de uma gravura que foi feita para comemorar a viagem. Em cima vemos o rei do Congo a enviá-lo, depois temos a viagem dele por mar, por terra, ali em cima a sua entrada na cidade de Roma, onde já entra em liteira, porque ele estava muito doente quando chega a Roma em inícios de 1608. Aqui vemos no leito de morte, a ser visitado pelo Papa Paulo V, porque ele morreu num Palácio do Vaticano. Ou seja, o Papa Paulo V tinha nesta embaixada um interesse muito forte. Muito forte. De tal maneira que, apesar da embaixada não se ter completado, porque ele morreu, ou seja, estava previsto que ele desse a embaixada e gerasse a audiência pública no dia de Reis de 1608, só que ele morreu na véspera, dia 5. Portanto, não se chegou a cumprir, mas o Papa considerou-a cumprida, fez cunhar moedas para comemorar essa embaixada, mandou sepultar ali a procissão fúnebre dele, mandou sepultar na Basílica de Santa Maria Maior, onde tem um epitáfio dele muito interessante, que mais ou menos representado aqui, e que utilizou mais do que uma vez esta embaixada em discursos dele, nomeadamente para criticar os embaixadores dos reinos cristãos da Europa, quando se opunham às suas políticas pontifícias, dizendo que os reis cristãos da África eram mais fiéis e obedientes do que, porque até lhe enviaram um embaixador que veio da África até lá para gerar a obediência. E então, é muito interessante porque esta embaixada vai se inserir numa política que se desenvolve naquela época, naqueles anos finais do século XVI e duas primeiras décadas do século XVII, na Santa Sé, sobretudo em torno dos carmelitas descalços e da província italiana, que organiza o primeiro sistema primeiro sistema curial para as missões, que vai ser centrado na figura de um Frei Pedro Madre de Deus, um espanhol que vai peitá-lo, fundar a província italiana e começa a trabalhar sobretudo com as missões do Oriente, na qual se vai inserir esta embaixada através de um daqueles padres missionários de 1584 que o faz, que acompanha este Dom António Manuel até Roma e que vai ser o seu testamenteiro, Frei Diego do Santíssimo Sacramento, que acompanha-o até a sua morte, com o objetivo de convencer a Santa Sé da importância da missão em África, para alargá-lo, no Reino do Congo, especificamente. E este Frei Diego do Santíssimo Sacramento, como não consegue encontrar na sua província espanhola apoio para a missão em África, vai tentá-lo diretamente do Papa. Esta gente que vai estar a trabalhar na província italiana dos Caminhos Descalços na década de 1510-1520, de certa maneira, prefigura a instituição da propaganda FIDE, porque muitas destas figuras estão ligadas depois à instituição da propaganda FIDE. Pronto. Já te alarguei um bocado mais, peço desculpa, espero que tenha sido minimamente. Aqui está o Paulo V em consistório a criar o seu sobrinho cardeal. Espero que tenha sido minimamente interessante. Qualquer dúvida, por favor.